Pronto. Bom dia. Peraí, pessoal de casa. Vocês estão me vendo? Aqui tá meio esquisita a câmera. Ela tá meio estranha. É impressão minha ou vocês só estão me vendo pela metade? Vocês estão me vendo pela metade aí de casa? Tá esquisito. Esquisito que tá essa câmera. Só pela metade, né? E como é que faz pra fazer isso? Você sabe? Como que abaixa ela? É, tá esquisito mesmo. Tá só pela metade. Eu também tô reparando isso. É, ainda não sei o que tá acontecendo, não. Ah, agora ela foi. Agora ela foi. Pronto. Agora ela foi. Ô, essa câmera eu vou te falar, viu? Ela tava boa a câmera, gente. O que aconteceu? Será que é porque eu sou muito alto? Não. Peraí. Tudo bem? Desculpa, eu tava só alinhando a câmera aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Espera aí que eu tô quase nem conseguindo, tá? Aí, vamos ver. Aí, pronto. Acho que agora eu consegui. E aí, agora sim, gente. Desculpa aí a treta. Então vamos lá, página 58. Se não me engano, a gente tentou fazer já a questão. A gente já fez a questão número um, né? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu acho que eu só não terminei. A gente chegou a falar de pressão e volume parcial? Não, né? Então não é nem exercício, tá? Não é nem exercício, é teoria. É teoria. Verdade.
Gente, o que que a gente vai fazer hoje, antes de fazer os exercícios? A gente vai trabalhar com um conceito, que é um conceito um pouquinho complicado, que é o conceito de, na verdade, são dois conceitos, tá? São o conceito de pressão parcial e o conceito de volume parcial. Esses dois conceitos, pressão e volume parcial, eles são conceitos que a gente só tem utilidade, na verdade, quando a gente está trabalhando com uma mistura de gases. Então, o que a gente vai fazer hoje é imaginar o seguinte: eu tenho um recipiente e eu vou colocar dentro desse recipiente dois gases diferentes, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui algumas moléculazinhas de um gás, que eu representei aqui com bolotinhas vermelhas, tá bem? Eu vou chamar esse gás de nitrogênio. Então, nitrogênio. Eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bolotinhas, tá? E vamos imaginar que aqui dentro desse recipiente eu tenha um mol de moléculas. Um mol. Aí eu vou colocar junto com esse nitrogênio um outro gás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 12, 13, 14. Pronto. Coloquei 14 bolotinhas. Não precisa contar as bolotinhas no teu caderno, não, tá? Vamos imaginar que esse gás seja oxigênio, tá? E a quantidade de gás aqui dentro seja 2 mols. 2 mols, tá? Então eu tenho, se a gente imaginar que os dois gases estão formando um sistema homogêneo, eu tenho aqui uma mistura de 3 mols de moléculas. Então, número total de mols da mistura, 3 mols. Tá bom. Vamos supor que a gente conheça as condições dessa mistura. Então vamos supor que eu conheça o volume dela. Eu vou chutar aqui um volume, tá? 10 litros. E eu vou chutar que a temperatura dessa mistura seja 200 não, seja 300 Kelvin. 27 graus, tá? Beleza. Então a gente tem uma mistura com 3 mols dentro de um recipiente de 10 litros numa temperatura de 300 Kelvin, tá bem? Aí eu chego para vocês e digo assim, galera, eu gostaria de calcular a pressão dessa mistura. Como que eu faria se eu quisesse calcular a pressão dessa mistura, gente? Eu vou usar a equação de Clapeyron. Exatamente. Então eu vou calcular aqui, ó, a pressão da mistura. Ô, gente, eu estou tentando escrever mais pro lado de cima da lousa, porque a câmera ainda está zoada, tá? Ela ainda está meio zoada. Então eu vou tentar escrever mais pro lado de cima. Vou fazer aqui, ó, a conta da pressão da mistura, tá? Para calcular a pressão da mistura, eu vou fazer isso aqui, ó. Pressão da mistura vezes o volume da mistura igual a N, R e T da mistura, né? Tá? Pressão vezes volume igual a nRT. Eu só coloquei aqui a letrinha M, pessoal, para dizer, ó, eu estou calculando as coisas relacionadas à mistura. Então eu vou colocar aqui pressão da mistura vezes. O volume que a mistura está ocupando nesse momento aqui é 10 litros. Então eu vou colocar lá, 10 litros. Igual. O número de mols da mistura é a soma dos dois números de mols. Dos mols do nitrogênio e dos mols do oxigênio. Então, eu vou botar 3 mols aqui, vezes. O R, vocês lembram quanto que vale o R? Isso, aquele maluco lá, 0,082. Vezes, perdão, a temperatura, que eu vou colocar aqui 300 Kelvin. Ok. Vamos isolar aqui o que dá para fazer. Ó, aqui dá para cortar esse zero com um dos zeros daqui. Então, a pressão da mistura fica 0,082 vezes 30 vezes 3. 0,082 vezes 30, se não me engano, dá 2,46 vezes 3.
6, 12, 18. 4, 8, 12. 1 e 2. 1, 38. 7, 38, eu acho. Se alguém puder fazer essa conta para conferir, 7,38 atmosferas. Pronto. Até aqui a gente fez basicamente o quê? Aplicou a equação de Clapeyron para trabalhar, para calcular a pressão aqui dentro. Tá, agora vem a pergunta importante. O que que aconteceria com esse valor aqui, ó, de pressão, se eu tirasse de lá de dentro, sei lá, vai, o nitrogênio? Se eu conseguisse tirar daqui só as moléculas de nitrogênio, fosse tirando uma por uma, o que que aconteceria com a pressão aqui dentro? Ela diminuiria. Por que que ela diminuiria, pessoal? Porque eu estou tirando gás. Eu estou tirando gás. Se eu estou tirando gás, esse número de mols vai cair. Se esse número de mols cai, tem menos moléculas aqui dentro, batendo, né? Portanto, a pressão cai. Então, a partir do momento que eu tiro um dos gases, eu passo a calcular a pressão só de outro gás, que esse gás que ocuparia aqui sozinho. Essa pressão que o gás ocuparia aqui dentro, se tivesse sozinho, é chamada de pressão parcial. Vamos definir isso aqui, ó. Agora podemos definir o primeiro conceito da história que é novo, pressão parcial do gás. Pressão parcial do gás. A pressão parcial de um. Primeiro que esse conceito de pressão parcial, pessoal, ele só pode ser usado para misturas gasosas. A pressão. Olha o nome do negócio, né? A pressão parcial do gás é a pressão que aquele gás exerce se ele estiver sozinho no lugar da mistura. Como é que eu vou escrever isso? Ó? Vou escrever assim: é a pressão exercida por um dos gases, é a pressão exercida por um dos gases quando está nas mesmas condições, pressão exercida por um gás quando está nas mesmas condições de volume e temperatura da mistura. A pressão exercida por um dos gases quando ele está nas mesmas condições de pressão e temperatura da mistura. Vamos traduzir isso. A gente acabou de descobrir que para você calcular a pressão de um gás, você tem que fazer basicamente essa conta aqui, ó. Se vocês observarem com atenção na parte anterior aqui, ó, para eu calcular a pressão, eu basicamente fiz essa conta aqui, ó. Só que quando eu fui calcular a pressão da mistura, que número eu coloquei aqui, ó? Bom, eu coloquei o número de mols da mistura. Olha lá. Só que agora eu não quero calcular a pressão da mistura. Eu quero calcular a pressão só do oxigênio. Ou só do nitrogênio. Vai, vamos colocar do nitrogênio que eu tinha colocado primeiro ali. Quero calcular a pressão só que o nitrogênio faz lá dentro. Então o que que eu vou fazer? Na conta do PVNRT, eu vou colocar o N, o número de mols só do nitrogênio, vezes o R, vezes, opa, a temperatura dividido pelo volume. Perdão? Dá uma olhadinha aqui na conta, ó. Quanto dá essa conta? Olha, de cabeça eu não sei fazer essa conta, mas eu tenho certeza que ela tem que dar 3 vezes menos do que essa daqui, ó.
Vê se vocês conseguem entender por quê. Por que que essa conta tem que valer 3 vezes menos do que esse valor aqui, ó? Por causa do número de mols. Quando você, como a gente acabou de dizer, quando você tira moléculas de dentro do recipiente, ó, quando você tira moléculas dentro do recipiente, você diminui o número de pancadas. Você diminui o número de pancadas. Então a pressão cai. E ela cai proporcionalmente. O que que eu quero dizer com isto? Se lá dentro da mistura, 1/3 corresponde ao nitrogênio, então a pressão só do nitrogênio tem que ser 1/3 da pressão total. A conta que a gente está propondo aqui é a seguinte, ó. Pressão do nitrogênio é igual a... Quanto dá tudo isso aqui, ó? Isso aqui vai dar 24,6 dividido por 10. Então isso aqui dá 2,46 atm. Tudo bem? Agora aqui a gente precisa parar para tirar uma conclusão importante. Veja, quanto dá essa conta aqui, ó? Observação. Se eu fizer essa conta aqui, ó, quanto dá? 1/3. Essa conta aqui dá 1/3. 1/3. Justamente por conta daquilo que a gente acabou de falar. Então, a pressão que tem só do nitrogênio ela é 1/3 da pressão da mistura. Agora, olha que coincidência, entre aspas, né? Se eu fizer essa conta aqui, ó, número de mols de nitrogênio dividido por número de mols da mistura, quanto dá? Essa conta aqui, ó. Número de mols de nitrogênio, peraí. Ó, essa câmera tá me irritando. Se fosse o relógio, eu dava piti aqui. Ó, aqui. Essa conta aqui, ó, ela dá 1/3, exatamente 1/3. Aí você fala, Danilo, e daí? O que que isso tem a ver com as coisas? Isso tem a ver com uma regra que a gente acaba de descobrir. Qual que é a regra? Se numa mistura a quantidade de um dos gases corresponde a 1/3, a pressão desse gás dentro da mistura também vai ser 1/3 da pressão. Vou repetir isso aqui, porque essa é a parte importante do contexto. Lá dentro da mistura, a gente tem uma porcentagem dos gases. Aqui dentro tem 1/3 de nitrogênio e tem 2/3 de oxigênio. Então, se isso é verdade, se quer dizer, se a proporção de nitrogênio é 1/3 da mistura, a pressão do nitrogênio tem que ser 1/3 da pressão da mistura. Tá? Então, uma coisa muito importante aqui, ó. Conclusão. Conclusão. A pressão parcial de um gás, a pressão parcial de um gás é proporcional à sua porcentagem na mistura. Na mistura, tá? A gente pode, inclusive, fazer um teste para confirmar isso. Essa história de que a proporção do gás é a mesma proporção da pressão parcial. Se a gente for calcular, por exemplo, a pressão do oxigênio, ela vai dar quanto? Vamos ver. Vamos calcular a pressão do oxigênio. Pressão do oxigênio igual a N, R, T sobre o volume. Opa, o volume eu sei, né? Vale 10. Perdão, não vale 10. Olha lá, gente. Quando eu faço essa conta aqui, ó,
Olha a diferença dessa conta para essa. Qual a única diferença? Os mols. Então para pensar comigo. Se essa conta aqui, ó, se essa conta deu 2,46, essa daqui ela tem que dar quanto? O dobro. P de A2 vai dar duas vezes 2,46, que dá 4,92. Confere? Aqui. Beleza? E olha o que que acontece quando você olha para as duas pressões. Isso também é uma outra coisa importante de perceber. Se eu pegar só a pressão do oxigênio e somar com a pressão do nitrogênio, eu vou ter a pressão da mistura. Quer ver? Pressão da mistura é igual à pressão do oxigênio mais a pressão do nitrogênio. Adivinha o que vai acontecer quando eu somar essas duas pressões, gente? Ela vai ter que dar a pressão total. Ela tem que dar a pressão total. A pressão total, ela existe por causa de 3 mols. A pressão total, ela existe por causa de 3 mols. Então, se eu pegar a pressão total do nitrogênio, desculpa, a pressão parcial do nitrogênio e somar com a pressão parcial do oxigênio, eu tenho que dar esse valor aqui, ó. 7,38. Ó, pressão da mistura igual. Pressão do O2, 4,92, mais a pressão do N2, que é 2,46. 6, olha lá, vai dar 7,38, né? 7,38. Tudo bem? Eu vou usar um exemplo para como a gente pode aplicar isso, tá? Vamos bolar aqui uma aplicaçãozinha para a gente se ligar. Eu vou inventar um exercício, tá? O exercício é assim, ó. Vamos fazer assim. Faz de conta que uma pessoa encheu um balão com ar atmosférico. Então aqui dentro tem ar atmosférico, tá? Beleza? Vamos supor que esse balão ele tenha um volume de 100 litros, tá? Numa temperatura de 300 Kelvin, e numa pressão de 1 atm. Pronto, fechou. Aí eu vou fazer uma transformação nesse balão, de tal maneira onde eu vou reduzir 25% do volume e vou aumentar em 40%, 50%, para não fazer muita conta foda, da temperatura. Ok? A pergunta é: depois que eu fizer essa transformação, peraí, depois que eu fizer essa transformação, o que que eu quero saber? Qual a pressão parcial do nitrogênio lá dentro e qual a pressão parcial do oxigênio lá dentro? Isso aqui é um exercício bem cara de vestibular, tá? De, de como esse tipo de contexto aparece no vestibular. Professor, mas pera um pouquinho, eu não estou entendendo. Uma hora você fala que o balão tem ar. Aí você pede a pressão do nitrogênio e do oxigênio. Exatamente. Num tipo de exercício como esse, pessoal, você tem que ter um contexto prévio da coisa. Você precisa saber que o ar é formado prioritariamente por esses dois caras. Se você não souber isso aqui, acabou aqui a questão, tá? A não ser que a questão fale, né? Tem algumas questões que vão dizer pra gente assim, por exemplo, olha, considere
que o ar é uma mistura de 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Ah, então com essa informação fica mais fácil, tá? Então aqui dentro eu tenho dois gases. Os dois gases juntos estão numa pressão de 1 atm. Eu quero saber qual vai ser a pressão de cada um dos gases depois que o sistema sofrer esse processo de transformação, tá? Esse tipo de questão a gente vai resolver em duas partes. Primeiro, eu preciso saber qual é a pressão final aqui, ó. O que que eu faço para descobrir a pressão final aqui? Eu vou lembrar daquela equação das transformações gasosas. P1V1T1, lembra? P1V1 sobre T1. Deixa eu colocar mais para cima aqui, peraí. P1V1 sobre T1, que seriam as informações do sistema no início, né? No início, é igual a P2, V2, T2. Vamos lá. Pressão 1 é a pressão da mistura no início. 1 vezes. Volume, 100 litros, dividido pela temperatura. A temperatura é 300 Kelvin, igual. Pressão 2 é a pressão do balão no final. É a pressão do balão no final. P2 vezes. Agora é com vocês, vai. Reduzi 25% do volume e aumentei 50% da temperatura. Então o volume foi para quanto, gente? 75. Se eu diminuir 25%, o volume era 100, diminuiu 25 litros, tá? E eu vou aumentar 50% da temperatura, ou seja, eu vou aumentar 150 kelvins. Então ela vai para 450 K. Pronto. Aqui dá para a gente dar uma simplificada, gente. Quer ver, ó? O 100 dividido por 300 dá 1/3. 1/3. Igual. 75 e 450, acho que dá para dividir, hein? 75 vezes 2 dá 150. Vezes 3 dá 6, dá 400. Então vai dar 6, eu acho. Vai dar P2 sobre 6. Confere aí. Portanto, a P2 deu quanto? 2 atm. Ah. Essa pressão é a pressão de quem, galera? De tudo. De tudo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero calcular só a pressão dos gases. Ora, se eu quero calcular só a pressão dos gases, gente, o que que eu faço? A pressão do nitrogênio, ela tem que ser 80% da pressão total. Porque, gente, o que que significa dizer, por exemplo, que você tem 80% de um gás na mistura? Que de cada 10 mols, 8 são daquele. Então, ó, eu pego a porcentagem do gás e multiplico pela pressão. Isso aqui dá 1,6. E a pressão do oxigênio vai ser o restante, tá? Gente, esse conceito de pressão parcial, ele é muito importante na parte de cálculo estequiométrico e na parte de equilíbrios químicos, tá? Ele é um conceito bem importante. Toda vez que a gente for trabalhar com mistura, a gente vai usar esse tipo de contexto de pressão parcial do gás, tá? Embora a gente não tenha visto ainda o conceito de concentração, o conceito de concentração ele vem um pouquinho mais lá na frente. A gente pode enxergar isso aqui como uma solução, né? As soluções elas são sistemas homogêneos, onde você tem pelo menos duas coisas ali, um soluto e um solvente. Então, a gente pode enxergar uma mistura gasosa como uma solução onde eu tenho dois componentes aqui. Cada um desses componentes está numa certa concentração, né? Então, aqui eu tenho uma mistura de
nitrogênio concentrado. Nitrogênio concentrado. Tá? Você tem 80% de um, 20% do outro. Quanto maior a concentração de um gás na mistura, maior vai ser a pressão que ele exerce na mistura. Tá? Vou escrever isso aqui porque isso é importante. Quanto maior a concentração de um gás na mistura, quanto maior a concentração opa, de um gás na mistura, vírgula, maior será a sua pressão parcial. Aí. Obviamente, se a mistura for uma mistura de 50% de cada gás, né? Aí as pressões parciais vão coincidir. Tá? Beleza? Esse é o primeiro dos conceitos, né? O conceito de pressão parcial. Agora eu vou trabalhar com o conceito de volume parcial. Tá? Eu vou deixar essa parte aqui, ó. Não, eu vou ter que apagar tudo, tá? Qual é a melhor notícia da semana? Só tem 3 dias. Isso aí, a de vocês só tem dois? Por quê? Ah, que arrombado, por quê? Entendi. Ai, que olha que cretino. Ah, então, não dá. Eu ia dar aula no lugar dele pra vocês, mas não. Calma! Nossa senhora, misericórdia. Que horror, que grosseria. Você acha que eu ia sair da minha casa pra dar aula pra vocês? Eu ia. Eu só não vou dar aula pra vocês porque eu tenho aula na outra turma. Mas calma, minha vingança será maligna. Eu já tô com planos já. Ô, gente, vamos lá. Pra gente pensar no volume parcial, a história é um pouco diferente. Vocês viram que no meu exemplo de pressão parcial, o que que eu fiz? Eu coloquei uma mistura dentro de um recipiente e ali dentro a mistura ficava contida num volume que era fixo. O volume era fixo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou encher um balão. Eu vou encher um balão. Esse balão, eu vou colocar os números muito parecidos com a primeira conta para a gente não ficar perdendo tempo fazendo conta. Eu vou colocar aqui dentro uma mistura de oxigênio e nitrogênio, tá? Vamos supor que a minha mistura tem exatamente a mesma composição da outra ali. 1 mol de oxigênio e 2 mols de nitrogênio. Então, ó, agora, quando você está diante de um exercício como esse, você já teve uma parte da teoria, você sabe que o lance de trabalhar com misturas, gente, é você entender que existe uma proporção entre os componentes. Então, por exemplo, só olhando aqui, eu já sei que a minha mistura ela tem 1/3 de oxigênio e tem 2/3 de nitrogênio. Então, você já guarda essa proporção. Tá, beleza. Vamos supor que a minha temperatura aqui seja 300 Kelvin, para não perder muito tempo. Vamos supor que a pressão ahn, seja 3 atm, pronto. Não. Tá bom, vai, 3 atm. Tá bom? Veja que agora eu estou colocando a mistura num balão. Qual a diferença de você colocar num balão e num recipiente rígido? No recipiente rígido, aconteça o que acontecer, o gás ele vai ocupar sempre o mesmo volume. Aqui não.
Aqui o balão ele consegue se moldar de acordo com a quantidade de gás que tem dentro dele. Isso é uma diferença fundamental para entender o que eu vou fazer agora. Muito bem. Eu quero calcular o volume dessa mistura. Então, volume do balão. Volume da mistura. Gente, se eu quero agora calcular o volume, eu vou usar a equação de Clapeyron, só que com o volume isolado. O PVNRT, só que com o volume isolado. Ó, pronto. Olha a equação de Clapeyron, só que com o volume isolado. Tá bom? Calcula aí para mim o volume, vê quanto que dá. Você tem os mols, tem a temperatura e tem a pressão. Vê aí quantos que dá. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 0,082 vezes vezes 300 dividido pela pressão, que é 3. Pronto. Coloquei uns numerozinhos para a gente conseguir simplificar o máximo possível. Ó, eu posso cortar esse 3 com esse 3 e aí a conta vai ficar 0,082 vezes 300, tá? Esse volume da mistura, gente, ele vai dar 24,6 litros, tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Eu tô pegando números que a gente já usou para não ficar muito chato de fazer conta. Agora vamos imaginar o seguinte, agora esse volume aqui é o volume do balão. Agora imagina se eu pudesse tirar deste balão apenas um dos gases, mantendo o outro lá. Os gases estão a 300 Kelvin e eles estão a 3 atm. Vamos imaginar que a gente mantenha essas duas condições, mantenha a pressão, mantenha a temperatura, mas tira um dos gases. O que vai acontecer com o tamanho desse balão? Vai diminuir. Pelo mesmo motivo que a pressão diminuiu no outro caso. Aqui o balão, gente, ele consegue se moldar. Se a gente tirar um dos gases e mantiver o outro gás aqui como ele estava antes, o volume desse balão diminui. E esse volume novo do balão, que é referente a só um gás, é o que eu vou chamar de volume parcial, tá? Vamos definir isso aqui, ó. Podemos definir então, podemos definir o volume parcial de um gás como sendo o volume ocupado por um dos gases da mistura, por um dos gases da mistura, com a temperatura e pressão da mistura. Eu vou fazer um desenho que eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Essa daqui seria uma definiçãozinha formal, né? O volume parcial de um gás é o volume que um dos gases ocupa se ele estiver na mesma temperatura e na mesma pressão da mistura. Tá? Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos imaginar uma situação que é a seguinte, ó. Essa mistura, ela tá a 300 Kelvin com pressão de 3 atm. Só que aqui dentro eu tenho 3 mols de gás. Imagine então que eu fizesse o seguinte, pessoal. Ah, eu quero calcular a pressão, o volume parcial dos gases. Então eu vou pegar
Só o nitrogênio a 300 Kelvin e 3 atm. Vou pegar o oxigênio a 300 Kelvin e 1 atm. E 3 atm, perdão. Tá? Eu quero calcular o volume desses dois balões aqui, ó. Tá? Se eu pegasse os dois gases juntos e colocasse em um balão, esse balão teria 24,6 litros. Agora eu quero calcular os dois gases em separado. Bom, para eu calcular o volume dos dois gases em separado, pessoal, você vai pegar o número de mols dos dois gases separados. Então, por exemplo, o nitrogênio, ali no meu sistema, eu tenho 2 mols de nitrogênio. 2. E aqui eu tenho 1 mol. 1 mol. Adivinha o que vai acontecer quando a gente fizer essas contas aqui, ó. Eu queria que vocês tentassem pensar sem a gente ter que fazer muita conta. A gente deve esperar um comportamento aqui parecido com o comportamento ali na pressão. Ali, o que que a gente descobriu? Que para você descobrir a pressão de um gás, você precisa saber a porcentagem dele. E aí relacionar essa porcentagem com a pressão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou perder tempo calculando o volume com a equação de Clapeyron. Eu não vou perder tempo calculando o volume com a equação de Clapeyron. A gente pode dizer que o volume parcial é proporcional à porcentagem do gás. Do gás. Ou seja, a gente pode fazer essa conta de uma maneira um pouco mais rápida. A gente calculou o volume total. O volume total é 24,6. Tá bom. Desses 24,6, o volume de nitrogênio, ele tem que ser 2/3 desse volume. 2/3. Por que, Danilo? Porque na mistura eu tenho 2/3 de nitrogênio. E o volume parcial do oxigênio vai ser 1/3 do volume da mistura. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai encontrar V de N2, 2 vezes 24,6 sobre 3. E aqui vai ser V de O2, 24,6 sobre 3. Isso aqui é mais fácil de fazer a conta, né? Aqui vai dar 8,2. 8,2. Opa, litros. Litros. Aqui, ó. 8,2 litros. Tá? Que corresponde a exatamente 1/3 do volume. E os outros 2/3 do volume vem aqui, ó. Tá? Que dá 16,4. Aqui. Tá? E aí, observando a mesma coincidência que aconteceu na pressão, quando a gente soma os volumes parciais, ó, a gente encontra o volume do balão inicial. Então, você pegar esse balão aqui, esse balão ele tem 16,4 litros. Só o nitrogênio ali. Esse balão aqui você tem 8,2 litros. Então, se eu pegar os dois balões, se eu pegar os dois gases e colocar num terceiro balão, na mesma pressão, na mesma temperatura, o balão vai ocupar os 24,6 litros. Tá? O volume parcial a gente usa bem menos, tá? Bem menos. A pressão parcial a gente usa bastante. Vamos fazer exercício? Agora a gente pode começar a fazer as questões, tá?
exercícios. Hoje tem pãozinho, tá? Pãozinho e manteiga. Oi. Explica melhor a sua dúvida, não entendi. Variou, mas eu mantive a pressão. Então, isso é uma coisa importante da tua pergunta. Para você chamar aquele volume de parcial, você precisa calcular o volume se aquele balão ainda tivesse a mesma pressão. Porque, claro, se você só tirar o balão, se você só tirar o gás daqui, é claro que a pressão cai. Aí você não tem mais o volume parcial. Para você pensar no volume parcial, você tem que pensar qual seria o tamanho do balão se eu tirasse um dos gases e mantivesse aquele gás com a mesma pressão. Por isso que agora você acabou de descobrir sem querer por que que a gente não usa tanto volume parcial. Porque na realidade esse volume é um volume hipotético. É o volume que o balão teria se o gás que ficou lá dentro tivesse com a mesma pressão. Agora, na prática, não é isso que acontece. Na prática, se você pegar um balão de borracha e tirar um dos gases, o balão diminui, mas a pressão também cai, tá? Então não é esse o caso que a gente está trabalhando. Ou seja, ele não serve para muita coisa, né? No final das contas, é isso que eu quis dizer. Gente, agora na página 58, já para começar, a gente começa fazendo um exercício de mistura de gases, que é a questão número 2. Questão 2. Questão 2. Um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal: hidrogênio molecular e monóxido de nitrogênio. Então eu tenho um recipiente, e aí aqui dentro eu tenho dois gases. Eu tenho nitrogênio. Não, não é nitrogênio, desculpa. É monóxido de nitrogênio e hidrogênio molecular. Quando ele fala hidrogênio molecular, ele está falando do H2, tá, gente? Do gás hidrogênio, que é usado como combustível e tal. Aí olha o que ele fala. Ele fala que lá dentro do o recipiente ele tem um volume, ele tem uma pressão e ele tem uma temperatura. Ele não deu isso pra gente, mas a gente sabe que existe uma condição ali. Ele fala que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio, ó, a pressão do monóxido de nitrogênio é 3/5 da pressão parcial de hidrogênio. Se você quiser transformar isso para porcentagem, tá? 3/5, 0,6, 60%, a mesma coisa, tá? Beleza. Aí ele fala ainda, continuando no seguinte: a massa total da mistura, então aqui dentro tem uma mistura, a massa da mistura é 20 gramas. 20 gramas. Bom, aí ele fala assim: assinale a alternativa que fornece a porcentagem de nitrogênio, perdão, de hidrogênio em massa. Ele quer saber quantos por cento tem de hidrogênio em massa. Então, ó, a porcentagem de hidrogênio em massa. Em massa. Tá aí. Gente, vamos começar bem pelo começo. Se eu quero a porcentagem de uma coisa em massa, eu vou ter que fazer uma regra de 3. Simples. Ele me deu, não sei se vocês perceberam, ele me deu a massa da mistura. Ele fala que a mistura inteira pesa 20 gramas.
Então, o que que a minha cabeça está pensando aqui? Bom, se eu quero achar a porcentagem de hidrogênio, eu preciso basicamente fazer uma regra de três assim, ó. Vê se você concorda. 20 gramas é 100%. A massa de hidrogênio vai ser X%. Ah, professor, tem duas incógnitas. É claro que tem duas incógnitas. Eu preciso achar uma delas para resolver essa regra de três. Então, assim, todo o meu raciocínio, ele precisa girar em torno de descobrir a massa de hidrogênio, tá bom? Tá, o que que a gente acabou de aprender na aula? A gente aprendeu o seguinte, olha, a pressão parcial de um gás, ela depende da porcentagem dele lá dentro. Então, vamos começar usando essa ideia. Olha só, gente, a porcentagem, desculpa, a pressão parcial do NO, ela vale 0,6 da pressão parcial de hidrogênio. Eu só transformei para número de vírgula, tá? Ô, gente, se isso aqui é verdade, eu também posso dizer que isso é verdade para o número de mols. Se a pressão de um gás é 60% da pressão do outro, significa que o número de mols tem que ser também 60%. Simples. Então, o número de mols de NO tem que ser 0,6 do número de mols de hidrogênio. Tipo, por exemplo, vai, se a pressão aqui é 10 atm, aqui é 6. Então, se você tem, por exemplo, 5 mols aqui, você vai ter 60% dos 5 mols aqui. Essa que é a ideia, tá? Beleza. Como é que eu faço aparecer massa aqui? Isso eu escutei alguém falando. Quando a gente trabalha com número de mols, a gente aprende que para você calcular o número de mols, você pode usar essa formulinha aqui, ó. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre ela em algum momento aí. Número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar para essa equação e vou substituir essa fórmula aqui, ó. Tá? Por que que eu estou fazendo isso, né? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que apareça massa nessa conta. Eu não quero trabalhar com número de mols, eu preciso trabalhar com massa. Então eu vou fazer o seguinte: número de mols do NO é a massa dele dividido pela massa molar do NO. Isso é igual a 0,6 vezes a massa do hidrogênio dividido pela massa molar do hidrogênio, né? Tá aí. E agora? Agora eu vou substituir as massas molares e os valores, tá? Obviamente, pessoal, num exercício como esse, o examinador deu a massa molar. Não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu não tenho aqui no exercício. Calma, tá? Vamos continuar desenvolvendo esse trem aqui, ó. Massa de NO dividido por massa molar do NO, gente. O nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. Então isso aqui vai dar 30, igual a 0,6 vezes a massa do hidrogênio sobre massa molar do hidrogênio. 2. 2 vezes um. Vamos desenvolver essa conta. Dá para a gente dar uma simplificadinha aqui, ó. Aqui você tem 30, aqui você tem 2. Então você pode cancelar aqui, vai dar 15. E aqui um. Aí fica, massa do NO é igual, sobre 15 é igual a 0,6 mH2. Eu vou passar o 15 multiplicando. O 15 multiplicando. Dá 9. Então daqui a gente chega na história aqui, ó. A massa de NO é igual a 9 vezes a massa de hidrogênio. O que que eu faço com essa conta?
Lembrando que tudo começou porque eu queria descobrir a massa de hidrogênio. A hora que eu descobrir a massa de hidrogênio, eu resolvo essa regra de três. E aí? Como que a gente faz para descobrir a massa de hidrogênio? Pensa aí, gente. Vamos lá. Tem uma informação que a gente não usou ainda. O que que são esses 20 gramas, gente? É a massa dos dois. É a massa dos dois. Então, olha o que eu posso fazer. Eu sei que a massa de NO mais a massa de hidrogênio, ela vale 20. Só que a massa de NO é 9 vezes a massa de H2. Então, o que que eu faço? No lugar da massa do NO, eu substituo 9 vezes a massa de H2. Ó, massa de NO, opa, 9 vezes a massa de H2 mais a massa de H2 igual a 20. Olha lá. 10 vezes a massa de H2 é igual a 20. A 20. Então, a massa de H2 vai dar 2 gramas. 2 gramas. Dá uma olhadinha. Difícil, né? Difícil. Acho que a parte mais difícil do exercício é pensar nisso aqui, ó. Não que as outras não sejam. Aí, olha só, achei a massa do hidrogênio, gente. A massa do hidrogênio é 2 gramas de um total de 20. Então, quanto que dá essa porcentagem de cabeça, gente? Essa aqui vai dar 10%, exatamente, ó. Essa porcentagem aqui, ela vai dar 10%, tá? Justamente por quê? Porque 2 é 10% de 20, tá? Pode fazer a outra? Bora. Questão 3. Oi. Isso aqui? Aqui? Aqui. Ué, a massa do... Desculpa. A massa... Onde que tá? Aqui. A massa do NO é 9 vezes a massa do H2. Então, nessa conta aqui, ó, eu coloquei 9 vezes a massa do H2 no lugar do NO. Aí ficou 9 vezes a massa do H2 mais a massa do H2 igual a 20. Então, é como se isso aqui fosse um X, ó. Você tem 9x mais x, ó, 10x. Isso é igual a 20. Aí eu passei o 10 dividindo, cheguei no 2. Então, essa conta, ela me fez chegar nessa relação. O que eu fiz foi pegar essa relação aqui, ó, e substituir aqui. Tá bom? Beleza? Questão 2, gente. Após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 metros em apneia sem exalar. Você segura o fôlego ali na superfície e desce. E vai descendo, vai descendo. Desconsiderando trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial de nitrogênio e de oxigênio do ar dentro do pulmão do mergulhador.
Então imagina o seguinte, gente, vou fazer um desenho bem tosco aqui. O que que é isso? Dois rins, o caralho que são dois rins. São dois pulmões. Aqui é a entrada de ar, sem zoeira, tá? Quando a gente inspira, como que o ar entra no nosso pulmão? Vocês sabem? Diferença de pressão. Porque vocês já repararam que você tem o poder de jogar o ar para fora ou para dentro quando você quiser? Como que isso acontece? Isso é um mecanismo fisiológico. Você tem aqui, embaixo do pulmão, um músculo chamado diafragma. Quando você quer que o ar entre no pulmão, qual a pressão aqui do ar, gente? Aproximadamente 1 atm. Para você fazer o ar entrar no pulmão, você tem que diminuir a pressão do pulmão, velho, senão o ar não entra. Gente, o movimento de ar, pode perceber, ele é sempre feito por diferença de pressão. Quando eu abro um refrigerante, por que que eu escuto tss? Porque o ar lá dentro está numa pressão maior. Então, por exemplo, dentro do teu pulmão, para você fazer o ar entrar, você fala assim, ah, é só você puxar o ar. Isso não existe. O que você está fazendo é aumentando o tamanho do teu pulmão, porque quando você aumenta o pulmão, a pressão aqui cai. Quando a pressão aqui cai, o ar entra. Aí, quando você quer soltar o ar, você. Aí o músculo do diafragma relaxa, isso aqui o pulmão contrai, e aí o ar sobe. Vocês já ouviram falar de um problema chamado pneumotórax? O pneumotórax é um problema que acontece nas emergências médicas, em que o pulmão entra ar aqui no meio do pulmão, ó, e ele não consegue mais fazer esse movimento aqui, ó. de- A pessoa tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória por pneumotórax. Você perde, ou porque zoou o diafragma, alguma coisa do tipo. Eu tô contando isso pra vocês pelo seguinte, gente, porque quando você inspira o ar e segura aqui, ó, qual é a pressão que esse ar tá? É a pressão que ele entrou. A pressão aqui no meu peito, quando eu tô aqui nesse ambiente, ó, eu tô segurando. O meu pulmão ele tá com volume fixo, temperatura fixa e número de mols de gás fixo. Parado. Então eu tenho uma pressão aqui. Essa pressão ela vale 1 atm. Só que a gente sabe que essa pressão ela não é devido a um gás. O exercício está falando aí. Ele fala assim, ó, considera que a mistura é feita de oxigênio e nitrogênio. 80%. Você viu que ele não deu as porcentagens, né? Ele não deu as porcentagens. Isso o aluno tinha que saber. Então, se eu perguntasse para vocês assim, nesse exato momento, ó, inspirei. Qual a pressão parcial de oxigênio no meu pulmão? 0,2. 0,2. E a pressão parcial de nitrogênio? 0,8. Aí. Só que daí o que aconteceu, gente? O cara mergulhou. Quando o cara mergulha, a pressão da água vai comprimindo o corpo dele. Essa pressão a gente chama de pressão hidrostática, né? Ó, pressão hidrostática, que é a pressão da água. Qual é o resultado da história, pessoal? Quando ele chegar lá embaixo, a quantidade de gás dentro do pulmão é a mesma. Só que agora ele está mais apertado. Ele está numa pressão maior, tá? E aí o que que o cara faz? Qual é a pergunta do cara? Ele quer saber o seguinte: quando o cara descer 200 metros, qual que vai ser a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio dentro do pulmão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual vai ser a pressão do ar no pulmão. Se eu souber a pressão do ar lá embaixo, ela vai continuar obedecendo essa proporção. Tem que ser 20/80. Aí tem uma informação que alguns alunos talvez devam lembrar, que é a seguinte, ó. Conforme eu vou mergulhando na água,
eu vou sentindo aumento de pressão. Isso todo mundo já sentiu alguma vez na vida. Esse aumento de pressão, gente, ele tem uma relação, tá? Essa relação aqui, ó. Quando a gente tiver aula de hidrostática, na aula de física, eu vou provar isso aqui para vocês. Mas por hora, para você resolver essa questão, você teria que ter esse conhecimento aqui, ó. A cada 10 metros de água que a gente mergulha, a nossa pressão aumenta 1 atm. Então imagina, por exemplo, uma pessoa na superfície da água. A pressão é 1 atm. Ok. Se ela mergulhar até uma profundidade de 10 metros, só devido à água ela já vai ter mais 1 atm de pressão. Mais 10 metros, mais 1 atm. Mais 10 metros, mais 1 atm. Mais 10 metros e assim por diante. Só que o exercício fala que o cara mergulhou 200 metros. Então, na hora que esse cara tiver 200 metros abaixo da água, só de água no corpo dele, você vai ter uma pressão de 20 atms, devido à água. Tudo bem? Então, significa o seguinte, pessoal: quando ele estiver lá embaixo, a pressão que ele vai estar submetido é a pressão atmosférica mais a pressão devido à água. Ó, quando o cara estiver lá embaixo, ele já tinha uma pressão de 1 atm exercida sobre ele, que é da atmosfera. Além dessa pressão de 1 atm, ele passa a ter a pressão da água. Então eu vou somar as duas pressões. Eu vou somar 1 com 20. Eu tenho uma pressão de 21 atms. 21 atmosferas. Deixa eu fazer aqui em cima. Peraí. Ó, a pressão é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Portanto, a pressão é igual a 1 mais 20, que é igual a 21. Tá aqui, ó. Tudo bem? E o que que eu faço agora com essa pressão, gente? Tira as porcentagens. Então vamos lá. Pressão de oxigênio, 20% de 21. Pressão de nitrogênio, 80% de 21. Que vai dar 4,2 atms. E aqui vai dar 16,8 atms. Ele quer do nitrogênio só, né, na verdade. Tá? Se ele quer do nitrogênio, então 16,8. É, nesse exercício, provavelmente ele exigiria isso. Mas é o que eu falei, tá? Não é sempre que ele exige. Dependendo, por exemplo, se essa questão caísse no Enem, eu aposto com você que eles falariam que é 20% e 80%, tá? Pode até ser que a questão em si tenha tido essa informação e na hora que eu peguei ela da internet não estava. Questão 4. Aí entra a dona Unicamp, né? Com aquele jeito Unicamp de cobrar conhecimentos, que eu acho o mais legal. Sem muita conta, mais a noção mesmo do princípio da coisa. Questão 4. Bom, primeiro eu preciso que vocês saibam algumas coisas sobre refrigerante, para entender melhor a questão 4. Ô, gente, todo mundo aqui deve saber, se não sabem, vão ficar sabendo agora, que a substância que a indústria usa para gaseificar o refrigerante é o gás carbônico, CO2. Tanto é que, por exemplo, se você pegar um bloquinho de gelo seco, não sei se vocês já tiveram contato com gelo seco. Se você pegar um bloquinho de gelo seco e colocar na água e deixar ele ali dentro, a água fica com um pouquinho de gás depois que ele sublima.
Então imagina o seguinte, imagina que a gente compra, como é que os caras colocam o gás carbônico no refrigerante? Os caras fazem o seguinte, na hora que os caras vão envasar o refrigerante, aqui ó, eles vão injetar aqui dentro do refrigerante o CO2 gasoso. O CO2 gasoso, gente, ele consegue, em pequenas quantidades, se dissolver na água. Esse processo, ele é muito favorecido por aumento de pressão. Só que o que que acontece? O CO2, não sei se vocês vão se lembrar, ele é uma molécula apolar. Sendo uma molécula apolar, ele não dissolve muito bem na água. Então, esse processo, na verdade, ele é um processo reversível. A única coisa que impediria o CO2 de sair da água e voltar a virar gás é a pressão. E aí você começa a entender, por exemplo, por que que quando você compra uma garrafa de refrigerante, a pressão tá alta pra caramba lá dentro. Tanto é que quando você aperta a garrafa, ela tá dura. O que que acontece? Para você manter o CO2 aqui dentro, você tem que ter uma puta de uma pressão aqui fora, ó. Então o que que os caras fazem? Eles injetam o CO2 até a garrafa ficar super dura e puf, fecha rápido. Aí o que acontece? Você tem aqui um pouco de CO2 gasoso fora e aqui você tem o CO2 aquoso. E isso aqui é uma reação reversível. Só que é reversível. Ah, professor, mas se eu deixar a garrafa fechada, ela não perde o gás. Se eu deixar ela lacrada, verdade, não perde o gás. Porque quando a garrafa está lacrada, essa reação ela está em equilíbrio. A mesma quantidade de CO2 que sai, volta. Isso aqui é um processo que fica acontecendo lá dentro. Só que, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estuda equilíbrio, existe um tal de deslocamento do equilíbrio. O deslocamento de um equilíbrio ocorre quando, por algum motivo, uma das reações fica mais rápida que a outra. Toda vez que uma das reações ficar mais rápida que a outra, você diz, o equilíbrio foi deslocado. E é aí que está a história. Por quê? Toda vez que eu abro a garrafa, esse cara aqui vai embora, não vai? Saiu. Quando a quantidade desse gás aqui diminui, adivinha o que acontece com essa reação? Ela desloca para a esquerda. Princípio de Le Chatelier. Então, cada vez que você abre a garrafa, você perde gás daqui de dentro. Tanto é que quando você abre a garrafa quando ela está nova, pode reparar, abre a garrafa, do nada saem umas bolhas de dentro da garrafa. É o CO2 que está se desprendendo. Então, abre, tira o refrigerante, fecha. Escapa um pouco de gás. Aí você abre de novo, tira o refrigerante, fecha. Escapa mais gás. Vai chegar uma hora, se o refrigerante durar tempo suficiente, vai chegar uma hora que o refrigerante não tem mais gás. Porque cada vez que você abre o sistema, você está deslocando o equilíbrio, você está deslocando o equilíbrio, você está deslocando o equilíbrio. Tá bom? Puta, vou virar um vídeo de TikTok isso. Agora já era, fudeu. Agora fudeu. Vamos ler a questão agora? Agora vocês podem ler a questão comigo. Ele fala assim, ó. Bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão do CO2 no interior da garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, vale 3,5 atms. Continuando. E é sabido que, depois de aberta, ele não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do seu interior 250 ml de refrigerante de cada vez. Então o cara abre a garrafa, tira 250 ml, fecha. Espera 4 horas. Abre, tira 250 ml, fecha.
espera 4 horas. E assim vai, tá? Nessas condições, podemos afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é. Então, ele quer que a gente represente o que ele acabou de falar, fazendo um gráfico de pressão em função do tempo. Putz, e aí? Bom, ele fala que a pressão inicial da garrafa é quanto? 3,5, né? Tá. Vamos abrir a primeira vez a garrafa. Quando a gente abre a garrafa, imediatamente a pressão cai. Veja, tem uma coisa muito importante, tá? A pressão inicial é 3,5. Quando você abrir a tampa da garrafa, a pressão vai cair para quanto? 1, 1 atm. Ela vai ficar igual à pressão ambiente. Tá? Isso é uma característica de gás, tá, pessoal? Se você tem um gás numa pressão X e o ambiente numa outra pressão, quando você abre, as pressões tendem a se igualar. Então, a pressão da garrafa ela tem que cair para 1 atm. 1 atm. Tá bom. Aí depois eu fecho a garrafa e põe na geladeira. Quando eu fecho a garrafa e põe na geladeira, o gás que saiu, porque você abriu a garrafa anteriormente, esse gás saiu. Na hora que eu fecho a garrafa e ponho ela de volta na geladeira, esse gás ele está sendo reposto, 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 reposto. Então, o que que deve acontecer com a pressão do gás depois que você fechou a garrafa? Aumentar de novo, tá? Aumentar para quanto? Olha, uma coisa eu tenho certeza, ela não pode mais atingir essa pressão. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o volume da garrafa está maior, onde vai ficar o gás. Porque, gente, você tirou refrigerante. Se você tira refrigerante, o espaço onde o gás está vai estar maior. Se o gás vai ocupar um espaço maior, ele não vai conseguir atingir a pressão que ele estava no começo. Então, essa pressão ela vai aumentar até um certo ponto. Mas não é 3,5. Aí passaram 4 horas. O que que eu faço agora? Abro de novo. Despenca. Fecha. Põe na geladeira. Toda vez que você. Aí você entende por que que o refrigerante vai perdendo a graça. Porque toda vez que você fecha a garrafa, a pressão até sobe um pouquinho. Mas ela vai subindo cada vez menos. Então, e qual é o problema da pressão aqui dentro, ó, ficar baixa? Quanto mais baixa tiver essa porcaria de pressão, mais o gás sai. Mais o gás sai. Aí, o ideal é que essa pressão ficasse sempre alta. Porque aí aquele gás que ficou ali dentro do refrigerante, ele não sairia, tá? Então o gráfico ele é meio assim, ó. Nossa senhora, tá uma merda, mas tudo bem. Entenderam qual que é o lance, gente? Puta foda essa questão também, não é? Ó, ele vai fazendo isso aqui, tá? Até uma hora que você abre a garrafa e já nem escuta mais o tss, porque o gás que tá lá dentro já tá com a pressão de 1 atm, já era, fudeu, joga fora o refrigerante, tá? Beleza? Alternativa, meio de bola. Ui. Ela ia atingir 3 atm. Na verdade, bem na verdade, ela poderia atingir 3 atm nas primeiras vezes. Depois vai perdendo o mesmo gás, e mesmo ele ocupando o mesmo volume, já não tem mais gás suficiente para ocupar aquele volume. Então a pressão vai caindo também com o tempo. Mas ela não cairia desse jeito assim, violentamente. Ia ser menor, exatamente. Tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, não é querendo te criticar. Por que que alguém abrir a garrafa do refrigerante e não tomar? Imagina a situação, você abre a garrafa, tss,
Eu tô de promessa, tô de quaresma. Mas seria isso mesmo, tá? Questão 5. Ai, minhas costas. Um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis contém hélio, hélio gasoso, massa molar 4 gramas por mol a 27 graus. Uma parte desse gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atms menor do que a pressão inicial, sobre as mesmas condições de temperatura. Com base nas situações, nas informações, podemos afirmar que questão onde o gás vaza, questão onde o gás vaza. E agora? Você tem um recipiente, pessoal, com uma pressão, tem um gás aqui dentro. Você tem aqui, ó, N mols de gás, uma pressão P, num volume V, numa temperatura T. Beleza? Aí vazou gás. Vazou gás. O volume continua o mesmo, gente. Porque o recipiente, segundo ele, tem paredes indeformáveis. A temperatura continua a mesma. Só que aí que está o problema. Agora você não tem mais N mols. Daqui você tem N menos 0,4. Então houve uma queda de pressão também, com certeza. Houve uma queda de pressão. O que ele quer saber é o seguinte: se vocês olharem nas alternativas, ó, a massa de hélio perdida foi maior do que 10 gramas. A massa de hélio perdida foi maior que 5 e assim por diante. Então, pelo que o exercício está me. Peraí, deixa eu só colocar no mudo aqui, gente. Eu esqueci, perdão. Aqui, pronto. Ó, ele quer saber o seguinte: qual foi a massa de hidrogênio, de hélio que escapou dali? Qual foi a massa de hélio que escapou dali? Gente, o que que eu posso dizer em relação a isso? A perda de pressão, a perda de pressão é proporcional à massa que escapou, tá? A perda de pressão é proporcional à massa perdida. Gente, a coisa mais simples de você imaginar isso. Imagina um pneu furado. Se o pneu está furado, a pressão está caindo porque está escapando o gás. Simples. Então eu vou me aproveitar dessa ideia e pensar o seguinte: o gás que escapou, qual é a característica do gás que escapou? Gás que escapou. O que que eu sei sobre ele? Eu sei que a pressão do que escapou foi 0,4. E olha o que ele fala no texto, ó. Ele fala que a pressão passou a ser 0,4 menor, né, do que a anterior, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, a pressão desse gás, o volume desse gás, ele continua sendo o mesmo e a temperatura também. 300 Kelvin. Esse é o gás que escapou, ó. Essas aqui são as características do gás que escapou. 0,4 atm de pressão, 50 litros, 300 Kelvin, tá? Isso aqui era o que estava aqui dentro, ó. Tinha um pouco desse gás aqui dentro. A hora que eu tirei o gás daqui de dentro, a pressão caiu isso. A pressão caiu isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações e jogar na fórmula do Clapeyron. O gás que estava aqui dentro, quando foi tirado, perdeu 0,4 de pressão. Então, essa aqui seria a pressão parcial do gás. Isso aqui é o volume e a temperatura.
Então, bora lá. PV igual a N, RT. Tá, ele quer que eu calcule a massa, né? Tá bom. A pressão é 0,4 vezes. O volume, só confere para é 50 mesmo, né? É 50. 50 igual. O número de mols eu não sei. Aí aqui você tem duas opções. Se você quiser calcular o número de mols, calcula, depois converte em massa. Ou então você já pode colocar assim, ó, massa sobre massa molar, vezes R, opa, vezes T. Ó, ficou assim. E por isso que vocês viram por que que ele deu a massa do hélio agora, né? Ele deu aí no começo do exercício. Ó, aqui fica 0,4 vezes 5 dá 20, né? Vezes 50 dá 20. 20 igual a m sobre 4 vezes 0,0. Nossa, eu botei um zero a mais aqui, gente. 0,082 vezes 300, que dá 24,6. Eu não sei quanto dessa conta. Vou pegar o celular aqui. Vai ficar 24,6 sobre 4 dividido por 20. Não, tem coisa errada aqui. Tá certo? Ah, tá certo. Eu que tô fazendo a conta errada na calculadora. Calma, disfarça. Aqui dá 80 dividido por 24,6. 3,26 aproximadamente. Tá dando dízima, tá, gente? Dízima não, tá dando número quebrado. Agora tem que ver as alternativas. A massa é maior que 10? Não. A massa perdida foi maior que 5? Não. É a C, né? A massa de hélio perdida for maior que 3,2. Nossa, que maldade, né? Você teria que fazer até a segunda casa para conseguir chegar na resposta, tá? 3,26. Aí, beleza? Gente, a semana que vem eu vou começar a estequiometria, tá? Se vocês lembrarem, tragam na segunda-feira a. Na segunda-feira não tem aula, né? Não vai ter aula segunda-feira? Isso, fica festejando. Festeja bastante que não vai ter aula. Festeja. Festeja. Ah, então vocês vão ter lição de casa. 5 dias em casa merece, né? 5 diazinhos merece umas listinhas, né? Ai. Oi. Hã? Não entendi. De MRUV? Tá, faço. Vou fazer uma de MRUV, vou fazer uma de é, lançamento, que a gente precisa. Vou fazer uma de mall. De mall, acho que eu já não fiz mall ainda, não, né? Mais uma? Vocês querem fazer o quê? Vocês querem comer ali? Vocês estão usando essa porra pra recolher xixi de cachorro, né? É pra isso que vocês estão usando a lista. Ah, professor, eu imprimo as listas, mas depois meu cachorro mija em cima. 6. Então vou fazer uma de mol também, tá? Eu vou fazer uma de estequiometria, pessoal, para outra turma, que eles já estão entrando nesse assunto, mas aí vocês podem já pegar ela também, tá? A questão 6 é uma questão de pivot Povató. Simples, tá? Ele fala assim: observe a figura a seguir, observando a figura a seguir, inicialmente, o ar
está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Observa que o aparelho é formado por duas bolotinhas conectadas por uma válvula. E aí o gás está de um dos lados. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa todo o recipiente. Calcule a temperatura final do estado 2, desconsiderando o volume do tubo que liga os dois compartimentos do aparelho. Ô, gente, observa que os volumes são diferentes, né? O gás, ele está num estado inicial, vamos chamar de estado um. Com que volume? Hã? Qual é o volume do gás, gente? 2 litros. 2 litros. Ele está lá quietinho no recipiente da esquerda, só com 2 litros. A temperatura do gás, 400 K, e a pressão dele é 5 atms. Ô, gente, se você tivesse que dar um nome para essa transformação, porque ele vai abrir. A hora que ele abre, o gás espalha. A gente pode dizer que é uma transformação isométrica? O que vocês acham? Não, de jeito nenhum. Por que não? Porque o volume aumentou. O volume foi de 2 para quanto? 5,5. Cuidado. Ô, gente, o gás ele não vai para o outro lado só, ele fica espalhado. Hã? Então, mas observa que dos dois lados tem um pouquinho de gás. Percebeu? Fica, porque assim, imagina que louco seria você abrisse o tubo e o gás passava inteiro para o outro lado. Não tem como, ele só espalha, né? Tá. Que mais? Ah, ele deu a temperatura, eu não sei. E a pressão foi para quanto? 2. Então, ó, o que que eu posso afirmar categoricamente já de cara? Não é uma transformação isométrica, porque o volume mudou. Não é uma transformação isobárica, porque a pressão mudou. Responde para mim rápido. É ou não é uma isotérmica? Tem um jeito de você bater o olho e saber se essa transformação é isotérmica. Como que a gente descobriria? Se a transformação fosse isotérmica, eu teria que valer essa fórmula aqui, ó. Ó. Toda vez que você quiser saber se uma transformação é isotérmica ou não é isotérmica, confere se isso aqui é verdade, ó. Pega lá o P1 vezes o V1, dá 10, tá vendo, ó? Percebeu que quando você faz P2 vezes V2 não dá 10? Então, se P1 V1 é diferente de P2 V2, eu posso garantir que a transformação não é isotérmica, tá bom? Bom, gente, se ela não é isotérmica, a única forma que eu tenho de descobrir a temperatura é fazer o PVT Pivotó. Porque se eu, ao fazer essa conta aqui, ó, se eu descobrisse que a transformação era isotérmica, o problema tinha acabado aqui. Ah, se a transformação fosse isotérmica, a temperatura continuaria valendo 40, 400 graus. Sacaram a ideia? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer o PVT Pivotó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como a gente acabou de descobrir que não tem nada que é constante, não tem como cortar nada, ele vai substituindo. É 5 vezes 2 sobre 400 igual a 2 vezes 5,5 sobre T2. T2. Aí a conta em si ela está relativamente simples. Veja por quê, ó. Aqui você tem 2 e 2 dos dois lados, então a gente pode simplificar. Ô, gente, quanto que dá 5,5
dividido por 5 dá 1,1. Então, essa conta, ela pode ser escrita de uma maneira mais simples assim, ó. 1/400 é igual a 1,1 sobre T2. Ó, aí o T2 fica 440 Kelvin. Então, ela aumentou 10% da temperatura, tá? Fechou? Beleza. Vamos começar então o capítulo de estequiometria. Se você não tiver com a apostila de teoria aí, não tem problema, tá? Não, não estressa.